Olá, gente. Sou eu novamente. Vamos continuar então com o curso sobre a microbiota humana e na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o viroma humano, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é o viroma humano, mas antes eu quero apresentar alguém para vocês. É o Heisenberg. Alguns ouviram ele latindo na última aula, né, Raizito? Hoje ele falou que vai se comportar, não vai ficar latindo durante a aula, né? Se vocês ouvirem alguém latindo, foi lá fora, não foi ele. Dá um alô pro pessoal. Oi, gente! Bom, então voltando ao assunto, voltando ao que importa, vamos falar sobre o viroma humano, né? E como vocês sabem, bom, nós estamos já no meio desse curso sobre microbiota e vocês já devem ter escutado em outras aulas que a nossa microbiota ela não é formada apenas por bactérias, tá? Claro que nós damos muito mais atenção para a microbiota bacteriana, ela é a mais bem estudada, melhor caracterizada, né? Então já existem diversas pesquisas demonstrando o papel da microbiota bacteriana na nossa saúde. Então, normalmente esse é o tópico que mais chama a atenção, que mais recebe, a nossa durante as aulas, preparando aulas, é o que mais recebe a nossa atenção, né? Mas a microbiota humana é formada também por diversos outros micro-organismos, como as arqueobactérias, os fungos e, claro, os vírus. Eu não vou entrar na discussão se vírus são micro-organismos ou não e tal, estão vivos ou não, mas existem vírus na nossa microbiota, tá? O viroma, tá? O viroma humano, ele é muito diverso e existem tantas partículas virais quanto as células bacterianas nesse nosso viroma. Isso não é de se surpreender, né? Já que a quantidade de vírus, de partículas virais que existe no nosso planeta é uma coisa absurda. Então eu coloquei esse número aqui só para mostrar para vocês, né? Estima-se que existam 10 elevado a 31 partículas virais no nosso planeta. Isso é um número gigantesco, tá? Na água do mar, por exemplo, por ml de água do mar, a gente encontra 10 a 7 partículas virais. Isso são 100 milhões de vírus por ml, tá? de água do mar, né? O viroma humano, tá? Aquilo foi só um dadozinho assim, uma curiosidade, então eu já vou começar a falar sobre o viroma humano. O viroma humano, acho que a maioria, quando você fala o viroma, a maioria das pessoas vai imaginar vírus que infectam células eucariotas, né, que infectam as nossas células, mas essa não é a verdade, não são apenas por vírus, o viroma humano não é composto apenas por vírus que infectam células eucariotas. Então, a grande maioria dos vírus do nosso viroma, por exemplo, vem de bacteriófagos, são bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, né? Aí, como nós temos uma microbiota bacteriana gigantesca, é claro que nós temos um viroma bacteriano também. Esses bacteriófagos fazem parte do nosso viroma. Aí existe, claro, vírus que infectam células eucariotas, infectam as nossas células, então essa parte do viroma também existe. E existe o viroma das árqueas, né? Eu falei para vocês que árqueas também fazem parte da nossa microbiota, principalmente da microbiota intestinal. Então existe o viroma das árqueas, né? E esse de todos, ele é o menos conhecido e o menos caracterizado, tá? A gente ainda não sabe muito sobre as árqueas na nossa microbiota, então o viroma das árqueas, os vírus que infectam árqueas, então são menos conhecidos ainda. E além desses três aí, nós temos os elementos genéticos virais que estão incorporados no cromossoma do hospedeiro humano, no nosso cromossomo, tá? Por exemplo, o retrovírus, tá? Então, como vocês sabem, existem pedaços de DNA, fragmentos de DNA de origem viral que estão incorporados no nosso cromossomo, inclusive podem ser transmitidos de pais para filhos, né? E esses fragmentos de vírus, ou esses vírus incorporados, eles são parte do nosso viroma também. Nós sabemos ainda muito pouco
sobre a composição desse viroma. Eu já vou falar um pouquinho sobre o porquê disso. Os vírus, em geral, quando a gente pensa a respeito de vírus, a gente pensa, pensa em parasitas, afinal de contas são partículas que não conseguem se multiplicar por si só, elas precisam de uma célula, infectar uma célula para se multiplicar. Então, quando a gente fala de vírus, a primeira coisa que vem à cabeça, isso é um pouco diferente, eu acho, do que acontece com outros micro-organismos, com vírus, com bactérias e com fungos. Mas quando a gente fala sobre vírus, imediatamente vem à cabeça parasitismo, porque, como eu disse, essas partículas virais precisam infectar células para se multiplicar. Tá? Então, esse viroma, ele é benéfico ou não? Para que serve? Será que é apenas uma fonte de patógeno, apenas uma fonte endógena de parasitas, ou será que tem um componente benéfico aí no nosso viroma? Tá? Então, isso ainda está sendo estudado, mas aparentemente o viroma também exerce efeitos benéficos sobre a nossa fisiologia, tá bom? Principalmente, por exemplo, interação com o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imune responde às partículas virais encontradas no nosso viroma. Um papel importantíssimo do viroma humano é o controle e assim, o shaping, vamos dizer assim, a modelagem da microbiota bacteriana, já que esses bacteriófagos eles são predadores de bactérias, então eles podem dessa forma controlar o crescimento de certas espécies bacterianas ou de certos gêneros bacterianos, tanto para o bem quanto para o mal. Então existe por exemplo, especula-se que algumas disbioses, aqueles desequilíbrios que eu já conversei com vocês, bacterianos, da microbiota bacteriana, possam ser causadas por bacteriófagos, Então, algumas doenças, a gente está vendo hoje em dia que várias doenças são causadas por causa dessas disbioses, e normalmente os culpados são antibióticos ou alimentação, e a gente não pensa muito a respeito disso. Nosso trato gastrointestinal, por exemplo, está cheio de bacteriófagos, de vírus, de bactérias, que podem destruir essas bactérias e causar uma disbiose também, de forma parecida com o que acontece com os antibióticos, Além desse papel sobre a nossa microbiota bacteriana de controlar o crescimento, de agir como um predador, os bacteriófagos também podem transportar fragmentos genéticos, de um hospedeiro bacteriano para outro, assim, fazer transferência, por exemplo, de genes de resistência ou de genes relacionados ao metabolismo ou genes de virulência, tá? Então ainda tem esse outro papel também, E claro, o efeito direto dos vírus sobre as nossas células. Então, como eu disse, alguns desses vírus podem se integrar ao nosso cromossomo e isso vai afetar, por exemplo, a expressão dos nossos genes. Então, imagina uma partícula viral infectando nossas células e o DNA desse vírus se integrando ao nosso cromossomo, se inserindo no nosso cromossomo. Ali naquele sítio onde ele se inseriu, obviamente vão haver alterações na expressão dos genes, que estão ali naqueles arredores e, claro, a expressão, e até pode haver um efeito epigenético, tá, sobre a expressão de genes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco, sobre um efeito chamado de células bystanders, que são, ou seja, um efeito que os vírus podem causar sobre as nossas células sem nem precisar infectá-las. É algo muito interessante, mais para frente eu vou falar disso com vocês. O viroma ele não é bem caracterizado ainda, então existem vários desafios técnicos, principalmente para a caracterização desse viroma, então diferente do que nós vemos com o microbioma bacteriano, tá? Então, por exemplo, não existem marcadores genéticos para avaliar a diversidade viral, como 16S bacteriano, por exemplo, que é um excelente marcador genético comum a todas as bactérias. A gente não tem isso para vírus, tá?
Então não existem esses marcadores genéticos. Então, felizmente para os pesquisadores, os genomas virais em geral não são tão grandes quanto os genomas bacterianos. Então a solução para isso provavelmente vai ser a metagenômica e o sequenciamento, né? Você não vai pegar um marcadorzinho como um fragmento do 16S, você vai ter que sequenciar o DNA viral inteiro. Tá? Existe uma grande heterogeneidade dos elementos do viroma, inclusive entre hospedeiros, e quando eu falo heterogeneidade, estou falando porque esses vírus eles sofrem mutações muito rapidamente, mesmo os bacteriófagos sofrem mutações muito rapidamente, então é como se cada hospedeiro fosse uma pequena ilha, e os vírus ali dentro daquela ilha vão se diferenciando, tá? Existe uma grande dificuldade em trabalhar com essas amostras, porque a biomassa é muito pequena. Tá? E aí já passo até para o próximo item aqui. O DNA background tanto do hospedeiro quanto da microbiota bacteriana é algo a se considerar. Então você vai pegar, por exemplo, uma amostra de fezes para fazer uma análise do microbioma completo, incluindo o viroma. A maioria do DNA ali naquela amostra vai ser DNA bacteriano ou DNA do hospedeiro. E você precisa separar as coisas, tá? Então isso é um desafio técnico para o estudo do viroma. Tá? As ferramentas de bioinformática também para o estudo do viroma não são muito adequadas, elas foram desenvolvidas, claro, podem ser usadas, mas elas foram desenvolvidas pensando principalmente no microbioma bacteriano, e os bancos de dados disponíveis ainda são muito escassos. Então, para a bactéria, a gente tem diversos Silvo, RDP, diversos bancos de dados onde você pode jogar as suas sequências de DNA ali, e fazer uma comparação utilizando o BLAST. Né? Para vírus não existem ainda tantos bancos de dados, porque não adianta nada você sequenciar um monte de DNA, e aí o que você vai fazer com aquilo? Você vai adivinhar que DNA é aquele? Não, você compara, né, com um banco de dados. Tá? E esses bancos de dados ainda para vírus são pouco completos. Então vou começar a falar um pouco sobre um pouco do que a gente sabe sobre o viroma, né, sobre a composição desse viroma e do seu papel. Então, por exemplo, na pele, existem diversos estudos sobre o viroma da pele, e nós sabemos que tem vírus residentes e transitórios na pele. Claro que a pele está em contato com o ambiente o tempo todo, então é esperado que existam vírus transitórios, mas também existem vírus residentes, tá? Que colonizam células da nossa pele ou bactérias que vivem na nossa pele. Principalmente os papilomavírus. Papiloma, como vocês sabem, eles são envolvidos, por exemplo, no processo de formação de verrugas, tá? Então, esses papilomavírus são muito comuns na microbiota, no viroma da pele. Esse Merkel vírus aqui é um outro tipo de vírus que é associado, da família Poliomiviride, né? Que é associado a carcinomas de pele seguidos de exposição ao sol, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá? E, claro, os circovírus, que causam infecções em palhaços, né? Então, vocês estão vendo aqui claramente um palhaço infectado por circos. Palhaço sou eu, né? Essa piadinha foi boa. Não, circovírus não causa infecção em palhaço, é brincadeira. Circovírus são vírus, é uma família de vírus encontrado principalmente em animais, em porcos, aves também conseguem carregar esses circovírus. Eles não costumam causar infecções em humanos, a gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo ali na pele. Mas já tem sido descritas infecções, por exemplo, em animais domésticos, em cachorros, tá? Mas em humanos isso não é muito comum. No trato gastrointestinal, nós temos em torno de 10 a 11 partículas virais por grama de fezes. Né? Se vocês lembrarem, isso é aproximadamente o que nós temos de bactérias também, 10 a 12, 10 a 11 por grama de fezes, depende do sítio do trato gastrointestinal. Então, nós temos muitas partículas virais no trato gastrointestinal, mas é interessante que a relação delas, vírus-bactéria, é mais ou menos 1 para 1. Tá? Isso são estimativas, claro. E é interessante, os estudos que fazem análise do viroma intestinal, o que eles têm encontrado é que a grande maioria das sequências de DNA virais ali presentes são sequências de DNA novas, né? Que nunca tinham sido vistas antes. Tá? Mais uma dificuldade técnica aí. Como é que o cara vai fazer uma análise de diversidade se tudo que ele está encontrando são sequências novas? Se já não tem muitos bancos de dados, imagina, né?
Então, é bastante difícil esse tipo de trabalho, ainda está engatinhando, vamos dizer assim. E outra coisa muito interessante do viroma do trato gastrointestinal é que não existe um padrão entre indivíduos, né? Então, diferente também do que nós vemos para o microbioma bacteriano, que tem aquele lance dos Firmicutes e Bacteroidetes, são aquela grande maioria, 80, 90% das bactérias estão nesses dois filos, e aí você vê mais uns 5, 6 filos diferentes além desses dois, tá? O viroma é altamente variável entre indivíduos, não existe, ninguém conseguiu ainda desenhar um padrão, então a gente não sabe se não existe esse padrão ou se ainda não foram feitos estudos suficientes para determinar o padrão no viroma. Como eu disse, essas partículas virais elas sofrem mutações, tá? E tem uma outra coisa muito interessante no microbioma, no viroma do trato gastrointestinal, é que você encontra muitos vírus do ambiente, né? Que esses vírus são ingeridos na nossa alimentação, tá? E eles conseguem persistir ali por um tempo, tá? Então a gente, como eu disse, tem muita variedade, nós não conhecemos muito bem o viroma do trato gastrointestinal, mas já temos algumas pistas de quem está lá. Então, por exemplo, enterovírus e parecovírus são comumente encontrados no trato gastrointestinal, inclusive eles são excretados por pessoas saudáveis. Enterovírus são vírus, aqueles vírus entéricos que causam doenças como diarreia, tá? Mas só que pessoas saudáveis carregam esses vírus e excretam esses vírus. Então, quase 100% dos trabalhos feitos até hoje, que analisaram o viroma intestinal, encontraram esses dois grupos aqui, os enterovírus e parecovírus, no trato gastrointestinal, das fezes desses que foram analisadas, tá? Além disso, são encontrados vírus das famílias cobovírus, parvovírus e o rotavírus, tá? Em indivíduos saudáveis. Mas a variabilidade, como eu disse, é enorme. E o que nós encontramos também muito comum são bacteriófagos, são os vírus de bactérias, tá? Isso daqui, na verdade, é uma análise esse quadro aqui está mostrando uma análise de metagenômica, feito um trabalho que analisou o viroma do trato gastrointestinal, né? E o que eu quero chamar a atenção para esse quadro aqui é que diferente, ele está comparando, isso aqui é um trabalho de metagenômica, tá? Então ele está olhando os genes que estão presentes, não é só o fragmentozinho do 16S, ele sequenciou todo o DNA que estava ali. Então ele está olhando os genes que estão presentes ali na microbiota fecal e ele classificou os genes em diversas famílias funcionais. Então, por exemplo, envolvido na comunicação celular, motilidade, tá? Transcrição, crescimento de células, etc. Os genes fazem parte, eles foram separados pela sua função, tá? Quando você olha aqui para o microbioma bacteriano, olha só, né? Como esses genes são meio que, parece que eles estão mais divididos de forma igualitária, vamos dizer assim. Enquanto aqui no microbioma viral, a variabilidade é muito alta e o que você vê muito em destaque aqui é a cor azul, que corresponde à replicação e reparo de DNA. Então isso aqui é importante chamar a atenção disso, porque apesar de tudo, os vírus continuam sendo parasitas obrigatórios, isso não vai mudar, né? Então eles precisam, o nosso viroma carrega muitos genes envolvidos na replicação de DNA e no reparo de DNA. Isso sinaliza que exatamente isso, o papel básico dos vírus é entrar numa célula, infectar e produzir novas partículas, multiplicar o seu DNA, produzir novas partículas, tá? E eu vou falar um pouquinho agora sobre os bacteriófagos. Os bacteriófagos são extremamente importantes no viroma intestinal, tá? Uma coisa interessante que tem sido vista nesses trabalhos é que a maioria dos fagos encontrados no viroma intestinal são fagos temperados, né? Vocês lembram que são fagos temperados, né? A gente, na nossa alimentação, a gente come muito tempero, sal, pimenta, e claro, isso acaba temperando os fagos, né? Eu perco o aluno, mas eu não perco a piada. Não, isso não é um fago temperado, tem nada a ver com isso, né? Fagos temperados
são aqueles fagos que, em geral, eles entram no chamado ciclo lisogênico, eles não fazem o ciclo lítico, né? Ou seja, quando eles infectam a célula, o vírus pode ir para o lado lítico ou para o lisogênico. No ciclo lítico, ele vai produzir várias novas partículas virais e, eventualmente, lisar a célula hospedeira e se propagar. No ciclo lisogênico, ele vai se incorporar ao DNA e vai se propagar junto com a célula alvo, ou seja, quando a célula se duplica, a partícula viral que está integrada no DNA dessa célula vai se duplicar também. Esse é o ciclo lisogênico, tá? Então, os fagos temperados, em geral, eles fazem o ciclo lisogênico. Então, a maioria dos bacteriófagos do nosso trato gastrointestinal são fagos temperados. E isso a gente não sabe ainda qual é a significância disso, mas com certeza existe uma. Na natureza, no mar, por exemplo, falei para vocês que existem 10 a 7 partículas virais por ml de água. A relação do viroma ambiental marinho com bactérias é completamente diferente. A maioria dos vírus aí nesse ambiente, eles são líticos, eles têm uma relação mais de presa-predador. Enquanto no nosso trato gastrointestinal, eles não possuem os genes assim, necessários para fazer o ciclo lítico, então eles têm uma relação, não sei se amistosa é a palavra, mas uma relação onde a lise das bactérias não é tão comum assim. E a gente não sabe ainda a significância disso, tá? Mas de qualquer jeito, tá? Isso não é uma regra assim, absoluta. Existem fagos que fazem a lise de bactérias do trato gastrointestinal, e esses fagos são importantíssimos, como eu já disse, no controle e na formação de populações bacterianas através dessa atividade predatória, tá? E eu também já falei disso, através da transferência de genes que estão envolvidos tanto na resistência a drogas, não precisa ser drogas antibióticas ou drogas antimicrobianas, pode ser resistência, por exemplo, a peptídeos catiônicos que o nosso próprio organismo produz, né? Atividades metabólicas dessas bactérias podem ser transferidas. Qualquer DNA, na verdade, pode ser transferido por transdução, né, por partículas virais, tá? Então, genes envolvidos em atividades metabólicas, claro, genes de virulência também podem ser transferidos. Então, isso tem um efeito sobre o microbioma bacteriano, tá? Tinha mais alguma coisa para falar disso? Deixa eu lembrar. Bom, daqui a pouco eu lembro. Vou continuar conversando. Alguns exemplos do papel do nosso viroma no trato gastrointestinal, nisso que eu estava falando, no controle de populações bacterianas e na saúde, na doença do hospedeiro. Existem já alguns trabalhos, principalmente com doenças inflamatórias crônicas do intestino, como a doença de Crohn e colite ulcerativa, mostrando que esses pacientes eles têm uma maior quantidade e diversidade de bacteriófagos, tá? Desses vírus que são predadores de bactérias, né? Ou seja, eu já falei que doença de Crohn e colite ulcerativa, essas doenças inflamatórias crônicas, estão associadas a disbioses. E essas disbioses normalmente são causadas pelo uso de antibióticos, tá? Mas tem pacientes que desenvolvem essas doenças sem nunca ter consumido antibióticos, sem nunca ter feito uso, né, prolongado, sistêmico de antibióticos, e mesmo assim desenvolve essas doenças. Essa pode ser uma explicação. Talvez exista um desequilíbrio no viroma desses pacientes, e isso tem sido observado na prática, tá? Então existem trabalhos já publicados mostrando que pacientes que têm doença de Crohn, colite ulcerativa, tem maior diversidade e maior quantidade de bacteriófagos, tá? Então isso pode ser o fator que está causando a disbiose, tá? Na doença cardiovascular também existem trabalhos mostrando alterações no viroma de pacientes que passaram por uma cirurgia, né, que tinham uma doença cardiovascular e passaram por uma cirurgia para corrigir isso, né? E os autores acreditam, e na verdade esse trabalho foi feito com DNA de sangue, DNA total do sangue dos pacientes, então eles perceberam que no sangue desses pacientes havia uma maior diversidade do viroma, tá? Maior abundância e maior diversidade. E eles acreditam que isso acontece porque esses pacientes acabam sofrendo um efeito secundário da doença cardiovascular, que é a isquemia no trato gastrointestinal, tá? Essa isquemia vai acabar
quebrando a barreira epitelial do trato gastrointestinal e permitindo aquele chamado leaky gut. Eu não lembro se eu falei de leaky gut para vocês na outra aula. É o intestino que vaza, vamos dizer assim. Leak é a palavra em inglês para vazamento, tá? Então, o leaky gut, ou vazamento intestinal, está associado a diversas doenças, como obesidade, por exemplo, doenças inflamatórias crônicas, tá? Ou seja, como se micro-organismos do nosso trato gastrointestinal, eles conseguem atravessar com maior facilidade a barreira intestinal, né? O epitélio intestinal. Então, esses médicos, esses pesquisadores acham que essa isquemia no trato gastrointestinal acabou levando a esse leaky gut, uma facilidade de translocação de micro-organismos, né? Isso é uma correlação, mas a gente não sabe se existe alguma relação causal, tá? A gente já discutiu isso na última aula também. E existe um efeito direto do viroma sobre a nossa fisiologia. Eu estou vendo aí que a minha imagem está bloqueando uma parte do slide, mas vocês têm esse slide em PDF para vocês darem uma olhada. Não está bloqueando nada demais, não. Está escrito efeito direto do viroma sobre a nossa fisiologia. Então, esses vírus do trato gastrointestinal têm um contato direto com o nosso sistema imunológico, tá? Então, especula-se também, como eu disse, existe uma grande variedade no nosso viroma, a gente não consegue estabelecer aí se existe algo como, eu já falei, como microbioma bacteriano, mas pode ser que nós tenhamos chamados virótipos, não virotipos, mas virótipos, tá? E é interessante que essa diversidade, tá, ela pode causar efeitos sobre as nossas células, esse viroma pode causar efeitos sobre as nossas células sem nem infectar essas células. Tá? Pô, Leandro, mas o vírus não precisa infectar uma célula? Precisa, claro, sempre vai precisar infectar uma célula para se replicar. Mas existe a resposta imune inata à infecção viral. Em geral, ela é caracterizada pela produção de citocinas, como o interferon. Tá? Isso aí gera esse efeito da célula bystander, uma célula não infectada, que na verdade está respondendo ao interferon produzido por uma célula infectada por um vírus. Tá? Isso afeta, a resposta ao interferon, por exemplo, afeta o estado transcricional dessas células. Ou seja, a regulação da expressão de proteínas durante a transcrição de DNA em RNA mensageiro. Tá? Então, esse estado transcricional, por exemplo, pode ser regulado por citocinas, e essas citocinas podem ser induzidas por infecções virais. Tá? Olha que interessante isso aí, né? Bom, então só para lembrar vocês, né, e isso, como eu já falei isso no início da aula, o viroma é mais do que uma fonte de patógenos. A gente, quando pensa em vírus, a gente costuma pensar em parasita, que vai invadir a nossa célula e vai causar uma doença, tá? Mas nem sempre é verdade. Então, o viroma, a gente não sabe ainda muito bem o papel desse viroma, mas ele pode ser um fator benéfico na nossa microbiota. Eu já dei alguns exemplos disso, né? Controlando as populações bacterianas ou afetando a expressão de genes, transferindo genes nessas populações bacterianas, ou até mesmo diretamente estimulando o nosso sistema imunológico, né? E alterando a expressão de genes nas nossas células, tanto nesse efeito bystander, nesse efeito, né, sem a célula estar infectada, como diretamente se integrando no nosso cromossomo. Tá? Esses elementos endógenos virais que estão representados aqui fazem exatamente isso. Então, essas partículas de DNA viral é incorporado no nosso cromossomo e vai afetar a transcrição dos nossos genes. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre viroma, né? Tá, aqui terminar com uma piadinha, já que eu não fiz nenhuma durante a aula. Nós conversamos então pessoalmente na próxima aula. Um abraço, gente. Tchau, tchau.